Mais uma vez, por saldo nos capazes do Senhor, amém? Eu, de antemão, gostaria de agradecer a todos e ao nosso obreiro de Itaquá, nosso irmão Marcos, estou certo? Eu sou esquecido, tá vendo? Eu troco o nome. E seu filho, meu muito obrigado. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus abençoe sua igreja. Que Deus abençoe seu pastor. E abençoe seu filho que veio fazer um concurso aqui, né? Concurso, né? Muito obrigado. Aquele rapaz simpático que está lá no fundo, lá, ó. As moças devem olhar para ele, porque é muito simpático, né? Um servo de Deus, um homem abençoado, amém? Muito obrigado. Irmãos, nós iremos, nesta noite, eu irei, nesta noite, trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Mas eu gostaria que vocês orassem por mim, porque eu dependo muito, sou dependente do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ó, irmão, nada somos, nada temos, essa é a verdade. E eu tive fazendo assim um apanhado, né, num homem muito abençoado, na biografia de um homem muito abençoado, Paulo, e eu vi 4 virtudes, entre tantas virtudes que ele tem, ele tem a virtude do Espírito Santo. Paulo tem a virtude do Espírito Santo. A segunda virtude, ele tem a virtude do conhecimento. E a terceira virtude é a humildade, a sabedoria. Hoje, sem o Espírito Santo, sem conhecimento, sem sabedoria, sem a humildade, você não chega a lugar nenhum. Tem muitas pessoas ricas em conhecimento, pessoas com grandes faculdades, inúmeras faculdades, que é muito importante o homem ter conhecimento. Pessoas que têm várias pós-graduação, mas realmente precisa de uma virtude para crescer. Pode assentar, muito obrigado. Precisa de uma virtude chamada humildade. Sem humildade, você não consegue chegar a lugar nenhum. A ausência de humildade, ela fecha a porta. A ausência de humildade faz com que a pessoa fique paralisada, ela não tenha progresso. Porque uma pessoa que não tem ausência, irmãos, tem que ter a humildade. Sem a humildade você não chega a lugar nenhum. Essa é a verdade. Então, quando a pessoa tem ausência de humildade, não chega a lugar nenhum. Marque bem isso. E olhando para a carta de Filemon, versículo 1, eu vou ler com vocês e preste bastante atenção. Amém? Eu estou com dificuldade, eu tive hoje no oculista, de domingo, hein? E jogaram bastante, colocaram bastante, melhor dizendo, um produto lá, um colírio, e eu fiquei com a vista meia, mas eu vou, ora a Deus que vai dar tudo certo, amém? Olha, Filemon capítulo 1, aliás, só tem um, Filemon 1, versículo 1, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o amado Timóteo, ao amado Filemon, que também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfira e a Arquipo, nosso companheiro de luta. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre que você, nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos.
Ora, para que a comunhão da sua fé, de sorte da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós. Para quê? Para com Cristo. Pois, irmãos, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, preste bem atenção, sendo que eu sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era útil a você, para você, e atualmente, porém, é útil para você e para mim. E eu o estou mandando que volte de volta a você. E quero dizer, meu próprio coração, eu quisera conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar, mas nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é perfeito, de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporalmente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receba a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto: eu pagarei, e claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmãos, que eu receba de você no Senhor este benefício, reanimo o meu coração em Cristo. Certo, como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês eu lhes seja restituído. Amém? Até aqui, para a glória do Senhor. Desculpe, eu disse para vocês que eu estou com dificuldade, mesmo com o óculos da minha esposa aqui. Amém? Mas vamos para a palavra. E vocês leram aí, realmente, no quadro. E eu gostaria de prosseguir falando desta palavra tão maravilhosa, deste homem tão usado por Deus, por este instrumento de Deus. Paulo, eu estou falando de Paulo convertido, eu não estou falando de Paulo antes da conversão,
mas estou falando de Paulo convertido, o homem que agora tinha aceitado Jesus e se tornou um grande apóstolo, um grande homem de Deus, um grande servo, um grande instrumento usado nas mãos de Deus. A carta de Paulo a Filemão é um bilhete, é tão pequena que é comparado com um bilhete regrado de profundas emoções. É pequeno no tamanho e é imenso no conteúdo. Vocês podem ver que são parece que 23 versículos. Então, é pequeno no tamanho, mas imenso no conteúdo. Esta é a mais breve entre as cartas que formam a coletânea paulina. No entanto, aborda temas profundíssimos e que nem toda uma enciclopédia poderia esgotar. Albertus Bones, ele a chama de uma brilhante e bela gema do tesouro dos livros inspirados. William MacDonald afirma que, embora essa carta não seja doutrinária como as demais do apóstolo, é uma perfeita ilustração da doutrina da imputação. E gostaria de fazer uma observação. Esta carta é endereçada a Filemão. Filemão era quem? Filemão era um escravo, era um dono de escravo. Era um homem bem sucedido. E ele tinha um escravo por nome de Onésimo. Então esta carta é endereçada a Filemão. E ele era um rico senhor, como eu já disse, dono de escravo, convertido pelo ministério de Paulo. Paulo, o homem de Deus, está preso lá em Roma, e daqui a pouco agora chega Onésimo, e ele prega a palavra para Onésimo, qual tinha fraudado o seu senhor, e tinha fugido. Mais à frente você vai perceber realmente a realidade. Também a igreja que se reunia em sua casa. Provavelmente Filemão morava na cidade de Colosso. Filemão era marido de Áfilas, então somente uma observação, e pai de Arquipo, o pastor da igreja de Colosso. Havia uma igreja que se reunia na sua casa, isso é na casa de Filemão. Até o 3º século, as igrejas não tinham templo, reunia-se em casas. Então fazia-se o culto, pregava para as pessoas, mas não tinha um lugar tão maravilhoso quanto este nós estamos aqui. Somos privilegiados por Cristo Jesus. Graças e louvado seja Deus. E Epras, o fundador da igreja, estava agora preso com Paulo, preso em Roma. Quando você olha em Colossenses capítulo 4, verso 12 e 13, e em Filemão 23, Arquipo, filho de Filemão, havia assumido o pastorado da igreja na ausência de Epafras. Filemão era, eu já disse, dono de escravo, e Onésimo era escravo de Filemão. Mas antes de falar de Paulo, antes de falar de Filemão, e antes de falar de Onésimo, eu gostaria de falar sobre a escravidão da época. Era uma escravidão cruel, dura, era uma escravidão dolorosa, era lamentável aquela escravidão. A realidade da escravidão do Império Romano que eu vou falar a vós outros. A escravidão era parte integral do mundo antigo. Toda a sociedade estava edificada sobre ela. No Império Romano havia mais de 60 milhões de escravos no 1º século. A sociedade vivia sob fortes tensões e medo de uma rebelião desses escravos, por serem maiorias absolutas. Eram extremamente oprimidos. Sempre que um escravo se mostrava rebelde, era imediatamente eliminado. Quando conseguia escapar, ao ser capturado, era marcado com um ferro em brasa na testa com F de fugitivo. Veja que tamanha
crueldade. E seu senhor podia castigá-lo até a morte ou crucificá-lo sumariamente. No Império Romano, nos dias de Paulo, era comum escravos fugirem da escravidão. Normalmente eles se ajuntavam a grupos de ladrões na tentativa de esconderes nos caiais das grandes cidades. Na Itália, cerca de 90% da população era de escravos. No primeiro século, na Itália, no primeiro século, não havia leis regulamentares, era uma terra sem lei. Não tinha ninguém para defender o direito de um escravo. Na verdade, ele não tinha nenhum direito. Podiam ser castigados, presos e torturados. É duro, não é, irmãos? É de chorar. É de chorar, irmãos. William Barclay diz que um escravo não era uma pessoa, era uma ferramenta viva. Qualquer senhor de escravo tinha direito de vida e morte sobre um escravo. Tinha poder absoluto sobre eles. Podia colocar argola em suas orelhas, condená-los a ter tarefas pesadas, colocar cadeias em seus pés, castigá-los com golpes de varas, chicoteá-los, podia colocar marca em suas fontes. E finalmente, se um escravo se mostrasse rebelde, poderia até mesmo crucificar. Nós somos privilegiados, irmãos. Crucificá-lo como uma ferramenta viva. Um escravo não tinha direitos, apenas tinha deveres. Não tinha direito, apenas deveres. Ele não era dono da sua liberdade e nem mesmo do seu corpo. Era apenas um instrumento de trabalho. Um indivíduo podia se tornar escravo naquele tempo, ao nascer de uma mulher escrava, ou como punição de um crime, ou de ser levado por outra nação. Essa era a verdade, era difícil. Existia um regime deles lá, que um pai poderia vender o seu filho para quitar uma dívida. Você imagine com grande, triste e terrível dor no coração de um pai, de uma mãe que sente amor, ter que vender o seu próprio filho para quitar uma dívida, pois a lei permitia isso. Mas agora eu quero falar da graça do Evangelho. O Evangelho é o que transforma. O Evangelho é que muda o homem de direção. O Evangelho é que dá norte ao homem e à mulher. O Evangelho é tudo na vida de uma pessoa. Ninguém pode mudar ninguém, a não ser Cristo, através do Evangelho. A não ser Deus através do Evangelho. E nós todos em oração, e nós todos em amor, e nós todos proclamando essa mensagem que cura, que salva e que batiza, e que sobretudo leva o homem para os céus. A graça do Evangelho. O Evangelho de Cristo é maravilhoso. Não há poço tão fundo que o Evangelho não seja mais profundo. Não tem nada mais profundo, não tem nada mais valioso do que a palavra de Deus. Através de um homem e de uma mulher usada, cheia do Espírito Santo. Quando ele fala, o diabo você não consegue ver no sentido físico, mas espiritualmente você vê. Quando um homem de Deus, uma mulher fala de Deus usada, sai labaredas de fogo. E o diabo não resiste. E ele bate em retirada.
Não há nada mais profundo do que o Evangelho. Onésimo roubou, fugiu, escondeu-se, foi capturado e encerrado. Mas quando pensou que havia chegado o fim da linha, Deus abriu a porta da esperança. Quando Onésimo estava ali oprimido, ele viu que não tinha mais jeito. Tinha chegado o fim da linha. Uma porta se abriu. Quantas vezes eu e você, nós já chegamos, vezes em que a gente olha que parece que não tem saída. Parece que nada vai fluir. Nada vai dar jeito na situação, no problema, na dificuldade. Mas de repente você ora a Deus e se enche da graça de Deus, se enche do Espírito Santo de Deus. E você vê a porta abrir. Você vê a saída. Você vê o amigo certo das horas incertas bem pertinho de você. Você vê uma voz amiga no seu ouvido dizendo: aquieta-te o teu coração. Eu estou nessa causa. Eu sou o advogado dos advogados. Eu sou o médico dos médicos. Minha filha, meu filho, aquieta o teu coração. E você começa a silenciar o coração, se aquietar. E de repente você vê uma saída. Onésimo estava sem saída, não tinha saída. Abriu uma porta. Não há casos perdidos para Deus, irmãos. Não há casos perdidos para Deus. Não há casos irrecuperáveis para Deus. De toda graça, para o Deus de toda graça, não há nada que seja irrecuperável. Deus ainda continua transformando escravos em livres. Quantas pessoas escravas nos dias de hoje, não da mesma maneira do passado, mas atualmente de outra forma, de outras maneiras. Quantas pessoas escravas das drogas, dos vícios, da mentira, da inveja, do engano, de tantas outras coisas. Se eu fosse mencionar nesta noite, eu tomaria tempo, como vocês mesmo, é do vosso conhecimento. Essa é a verdade. Deus ainda continua encontrando o fugitivo. Ele tinha fugido, para lhes trazer de volta ao lar. O irmão estava longe do seu lar, mesmo como escravo, mas aí era o lugar que ele estava, longe. Agora Deus lhe traz ao seu lar, um lar diferente. Você vai ver, o lar de Onésimo foi mudado. Ele foi mudado através de Paulo, através da palavra, através da unção de Deus. Agora Onésimo recebe um novo lar, não como cativo, mas como livre. Filho herdeiro, agora ele é herdeiro. É ladrão, roubou seu senhor. Mas houve arrependimento, houve reconciliação, houve reconhecimento. Mas com livres e herdeiro. A graça é a causa da salvação. A paz é o resultado da graça. Amém? A graça é um dom imerecido de Deus. Não há paz sem graça. Não há graça desprovida de paz. Lutero, quando disse essas palavras, ele foi bem sucedido. Onésimo disse assim, aliás, Lutero disse: certamente que todos nós fomos Onésimos e escravos do pecado.
Todos nós andávamos errantes, todos nós andávamos perdidos e fomos achados. Estávamos condenados e fomos libertados. Estávamos mortos e recebemos vidas. Glorifica a Deus que nós recebemos vidas. Éramos mortos, amém? Mas recebemos vidas. Graças e louvado seja Deus por Jesus que nos dá vitória. Essa é a verdade. Essa é a razão de nós prosseguirmos na caminhada da vida. Andávamos errante, éramos e hoje não somos mais. Tínhamos e hoje não temos mais. Éramos homens detratores, homens perversos e que não entendiam a palavra de Deus. Tínhamos mau costumes, andávamos errantemente, mas um dia o Evangelho nos visitou, o Espírito nos iluminou e hoje nós nos somos arrependidos, crendo que o Senhor irá um dia nos levar para uma terra que manda leite e mel. Crendo que o Senhor irá nos levar para o céu, aonde não haverá pecado, aonde realmente não haverá pecado, aonde não haverá luz. Precisamos de luz do sol. Não precisará de luz do sol, porque a própria luz do Espírito nos iluminará para sempre. Não precisará de coveiro, porque lá ninguém morre. Viveremos eternamente com Cristo Jesus. Glorifique, porque você nesta noite é uma privilegiada. Você vai viver com Cristo eternamente. Você vai viver eternamente e plenamente liberta, livre para glorificar o nome do Todo-Poderoso. Nossa salvação não é resultado do nosso mérito, mas da pura expressão da graça. Nada somos, nada temos e nada merecemos, porém Deus, por sua graça, nos amou e nos alcançou, nos libertou, nos transformou, nos adotou como seu filho amado, membro da sua bendita família. Veja o que o Evangelho faz. E eu vou falar sobre a vitória do Evangelho. A vitória do Evangelho, a carta de Filemão mostra de forma eloquente a vitória do Evangelho. O pecado afasta, o Evangelho aproxima. O pecado destrói relacionamento e o Evangelho reconcilia. O pecado traz prejuízo e o Evangelho faz restituição. O pecado produz tristeza e decepção. O Evangelho promove alegria e contentamento. O pecado torna as pessoas prisioneiras e o Evangelho as faz livres. Esta é uma palavra precisa e concisa ao seu coração. E quando eu começo a meditar, eu não aguento e me emociono, porque eu sou grato a Deus pelo dom da vida. Todos nós somos pecadores, ainda não somos perfeitos, mas é a misericórdia de Deus. Nós iremos ser salvos não porque merecemos, mas é por causa da graça, é por causa da misericórdia, é por causa do amor de Deus, que o seu amor foi tão grande que deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para darmos o direito de vida eterna. Presbítero Luiz, vida eterna, vida com abundância, vida que não se acaba mais. Medite isso, você é uma privilegiada. Marcos, obreiro de Deus, vocês são privilegiados. Sua família é privilegiada. A família, o Brasil para Cristo é privilegiada. A família de todas as igrejas são privilegiadas. Os filhos de Deus são privilegiados. Porque não são mais prisioneiros, mas somos livres. Somos livres. Vidas transformadas. Relacionamentos transformados. Uma vida transformada é algo extraordinário. Filemão 1:25. O cristianismo não é apenas um sistema
de doutrinas. É sobretudo relacionamento com Deus e com o próximo. Esta carta é um manual de relacionamento. Nós precisamos nos relacionarmos uns com os outros, nos comunicarmos, amarmos, sem acepção de pessoas, seja ela qual for a pessoa, seja rica, seja pobre, seja ela quem for a pessoa, seja ela intelectual, seja ela qual for a sua posição, o seu conhecimento, seja ela indouta ou douta, doutora ou indouta, não importa, nós precisamos se relacionarmos, amarmos, considerarmos. Essa carta realmente é um manual de relacionamento. Trata-se de amor e trata-se também de perdão. O perdão é algo extraordinário. Perdão abre portas. Perdão produz alegria. Produz o homem ao caminho, conduz ao homem ao caminho da salvação. Restituição e reconciliação. Embora esta carta tenha sido escrita há quase 20 séculos, seus ensinos continuam vivos e atuais e absolutamente profundos. Paulo estava preso em Roma. Veja a situação do homem de Deus. Quando o escravo Onésimo, depois de furtar o seu senhor, fugiu para Roma, o esgoto de uma comum de toda uma miséria. Era verdadeiro um esgoto de uma miséria, e vício do mundo antigo. Seu propósito possivelmente era esconder-se no meio da multidão, em vez de ficar escondido na capital do império. Entremente, foi parar exatamente na mesma prisão onde Paulo, o veterano apóstolo, aonde ele estava. Entre algemas, Paulo levou a Cristo. Imediatamente o problema pendente foi à tona. Da mesma prisão, na mesma prisão com Paulo estava Epáfras. Certamente Epáfras conhecia pessoalmente Onésimo e a sua situação. Embora Onésimo tenha se tornado uma pessoa muito útil a Paulo, veja só, o ladrão, o homem que roubou, o homem desprezado, o escravo, agora ele é útil a Paulo na prisão, servindo em suas algemas por causa do evangelho. O apóstolo resolve enviá-lo de volta ao seu senhor. Agora que está o problema. Por lei o senhor tinha permissão de executar um escravo que se rebeliasse, mas Filemão agora era cristão. Paulo tinha ganhado Filemão, e como tal estava diante de um dilema: se perdoasse Onésimo, o que os outros senhores de escravos pensariam? Se o castigasse, de que maneira isto afetaria seu testemunho? Essa carta é escrita para ajudar Filemão a resolver este problema. Paulo expressa seu profundo afeto por Onésimo antes de enviá-lo a Colossos. E diz a Filemão que o escravo agora é convertido. É o meu próprio coração. Isso agora, Onésimo, agora, Filemão. Onésimo não é mais ladrão. Ele agora não rouba mais. Ele agora, Onésimo, é um homem convertido. E o próprio apóstolo Paulo, ele diz: é o meu próprio coração. Veja que exemplo de apóstolo. Veja que exemplo de servo. Veja que exemplo de
de homem de Deus. Paulo, o homem que estudou nas maiores faculdades da época. Paulo que realmente se formou, que estudou aos pés de Gamaliel. Paulo, um homem que falava vários idiomas. Paulo falava grego, aramaico, 4 idiomas, hebraico e outro que me foge da memória. Paulo era um verdadeiro poliglota. Era um homem de Deus. E ele chega diante de um escravo. Um homem realmente rejeitado pela sociedade. O escravo era rejeitado pela sociedade. Era como fosse lixo. Vocês já viram a minha explanação? Era como se fosse uma ferramenta. Era imprestável. Um homem de Deus, ele prega o evangelho e diz para Filemão: olha, ele é o meu próprio coração. Ele é um irmão caríssimo. Paulo quer dizer: olha, a alma de Onésimo custou preço de sangue. A alma de Onésimo custou preço de sangue, é caríssimo. Filemão deveria recebê-lo com as mesmas honras que receberia o apóstolo. Você imagina o escravo irreprovável, reprovado. Agora ele tinha que receber como se fosse o apóstolo Paulo. Onésimo tinha que receber ele igual o apóstolo Paulo, com as mesmas honras que receberia o apóstolo. Veja a humildade de Paulo. Veja a humildade de Paulo, meus amados irmãos em Cristo. O título desta mensagem é: você é tão grande quanto é humilde. Você é tão grande quanto você é humilde. Quando você vê em Filemão, capítulo 1, versículo 1, 8, 9, 14 e 19. 2 pontos merecem destaque. Em primeiro lugar, Paulo não se apresenta como apóstolo, mas como prisioneiro. Quando Paulo vai interceder por um escravo, coloca-se no mesmo nível dele, em vez de usar a autoridade de apóstolo. Apresenta-se como prisioneiro de Cristo. Ele diz: eu sou velho, no versículo 9, eu sou velho, eu sou prisioneiro. E quando vai defender a causa de alguém que o mundo considera apenas um objeto do seu dono, chama de meu filho. É muito forte. Quando chegar em casa, você lê a carta de Filemão, que você vai entender muito mais ainda. Chama de meu filho, o meu próprio coração. Em segundo lugar, pede por favor. Ele não manda, ele pede por favor. Veja que educação, veja que formação, veja que humildade. Ele pede por favor aquilo que poderia ordenar como direito. Paulo era uma autoridade, irmãos. Ele não precisa nem pedir por favor: vai lá, Onésimo, vai lá, Filemão, e acabou. Não, ele pede com a maior educação, com o maior amor, com o maior carinho. Irmãos, o amor enxuga a lágrima do triste. O amor é tudo na vida. O mundo está precisando de amor. As pessoas precisam ser amadas. As pessoas precisam ser reconhecidas. As pessoas precisam ser realmente, irmãos, ser pessoas que nós devemos reconhecer como pessoas de Deus. Que forte, velho, é meu filho, meu próprio coração. E em segundo lugar, Paulo pede por favor, eu já disse, aquilo que poderia ordenar como direito. Paulo não usa a autoridade de apóstolo para impor sua vontade a Filemão.
mas faz uma solicitação em nome do amor. Em nome do amor. O amor vence barreira. O amor, ele venceu a morte. Eu já disse que o amor é o lenço que enxuga a lágrima do triste. Se você está triste, se você está desanimada, e chega alguém com uma palavra de amor, chega alguém usada de Deus e dá uma palavra com muito amor, o seu ego levanta, você cresce, você é como se tivesse tomado, desculpe da minha expressão, uma B12, uma vitamina. Você sai de cabeça erguida, forte, porque alguém dirigiu a você uma palavra de amor. E você olha para alguém e você diz assim: mas puxa vida, esta pessoa perdeu tanto tempo falando para mim, uma pessoa tão simples. Eu estava num médico hoje e eu estava nos fundos, eu e a minha esposa, e eu contemplei uma cena que mexeu comigo. Isso trouxe uma mensagem fantástica para mim. Não é que eu não sabia não, mas me reavivou. E colocaram um colírio e caiu demais e molhou os olhos. E eu, sem perceber, uma senhora lá do fundo correu e trouxe um papel. Senhor, enxuga, senhor. Irmão, de onde surgiu essa mulher? Ela não perguntou quem eu era, de onde eu morava, não conhecia ela. Foi ou não foi, meu amor? Enxugue, enxugue. Irmão, uma senhora que você olhava para ela, era uma pessoa de posição, mas era uma pessoa, eu vi a humildade dela, eu fiquei com vergonha. Eu falei, puxa vida, eu ser servido por essa senhora, que eu percebi que ela era uma pessoa esclarecida, era uma pessoa, mas sobretudo, ela tinha um espírito de humildade e sabia servir as pessoas. Ela me disse tantas coisas através do seu gesto, um simples gesto que ela fez, de me dar um papel para enxugar o colírio que tinha derramado em meus olhos. Aquilo me trouxe uma mensagem profunda. A humildade é muito importante. Eu se vi diante de uma mulher muito grande. Você está entendendo? Eu fiquei com vergonha de que essa mulher é tão grande, servindo a mim tão pequeno, tão grande em humildade, tão grande em amor. Seja ela mulher ou homem, seja quem for que fizer esse gesto, é muito importante. E aquilo mexeu comigo. Olha, mano, é muito forte para impor a sua vontade. Filemão, mas faz uma solicitação, eu repito, em nome do amor. Se Paulo, repito mais uma vez, se Paulo tivesse ganho o coração, se Paulo não tivesse ganho o coração de Filemão, Onésimo poderia ter sido uma recepção gelada. Paulo preferiu apelar em nome do amor do que ordenar. Muitas vezes podemos fechar porta em vez de abri-las, quando assumimos uma posição de autoridade, em vez de uma postura de humildade. Certa feita eu estava no auditório e um grande líder, que se dizia poderoso, cheio de tanto conhecimento, e fui convidado, e quando eu cheguei no auditório, estava somente ele e a mulher, e alguém dos seus filhos estava em outro lugar, estava em outro auditório, não vou dizer qual auditório, vocês entenderam. Irmãos, conhecimento é importante, mas a humildade e amor. Paulo tinha o Espírito Santo, Paulo tinha conhecimento, Paulo tinha sabedoria, mas Paulo tinha sobretudo a humildade. Conhecimento sem sabedoria não adianta. Eu já disse e repito,
Conhecimento é algo que todo homem, toda mulher deve adquirir. Porque conhecimento é o bem que ninguém consegue roubar. É o único bem que ninguém consegue roubar, é o conhecimento. Mas é a humildade. Porque muitas pessoas não crescem em todas as áreas. Se nós olharmos para pessoas arrogantes e prepotentes, pessoas arrogantes e prepotentes, que não se humilham, elas não vão e não chegam a lugar nenhum. Como eu disse a respeito do auditório, o homem poderoso, sábio, mas o homem precisa ter o Espírito Santo, precisa ter conhecimento, precisa ter sabedoria, mas precisa ter humildade. Tanto conhecimento naquele homem, quanto as faculdades de pós-graduação, mas não tinha humildade, não tinha sabedoria. Se você não tiver sabedoria para aplicar o conhecimento, você vai levar pessoas ao abismo. Essa é a verdade. Arrogância, prepotência não leva a lugar nenhum. Você anda 2 passos, dá uma risadinha de estou indo, daqui a pouco você volta de marcha ré. Desculpe. Uma palavra para você nesta noite, de uma pessoa simples, que não tem tanto conhecimento, mas uma palavra de Deus para o seu coração. Se encha do Espírito Santo, se encha de conhecimento, se encha de sabedoria, mas sobretudo se encha de humildade. Você vai chegar ao topo, você vai alcançar o alvo que você anela. Do contrário, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai adquirir inimizade, você vai adquirir realmente pessoas inimigas. Se você não tiver algo como já citei. O Evangelho de Cristo é poder, irmãos. O Evangelho de Cristo é poder. Eu não estou passando não, né? O Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Ele transforma o rico e o pobre, o escravo e o livre, o patrão e o empregado, o rei e o vassalo. O Evangelho rompe todas as barreiras, quebra todos os preconceitos, alcança todas as estratificações sociais e transforma o homem do palácio e também da choupana, o da casa grande e também da senzala. O mundo ergue muralhas entre pessoas, mas Cristo destrói esses muros. O mundo hoje divide e separa pessoas pela cor de sua pele, pelo seu status social, econômico e cultural e religioso. Jesus veio para derrubar a parede da separação. Ele abraçou aqueles que todos escorraçavam. Ele escolheu aqueles que todos expulsaram. Ele amou aqueles todos que repudiavam. Jesus tocou no leproso, conversou com a mulher, abençoou as crianças, recebeu os publicanos e pecadores, abriu as portas do reino, até mesmo para a prostituta. Jesus estendeu a sua graça aos odiados samaritanos e trouxe esperança aos gentios. Essa é a grande realidade. Quando você olha quando você olha para o Evangelho agora de Coríntios, 1 Coríntios, você vê uma palavra muito forte na continuação do amor.
Nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, de revestirmos de Deus. Nós precisamos darmos as mãos. Nós precisamos tomar uma decisão decisiva e dizer tudo ou nada. Dizer para o mundo tudo ou nada. É vencer ou vencer. Porque somos homens e mulheres de Deus abençoados. Talvez você entrou aqui sentindo-se uma escrava, sentindo-se como se fosse Onésimo, não no sentido de roubo, mas em outras situações, talvez desprezada. A coisa mais triste desse mundo é o desprezo. A coisa mais triste desse mundo é a rejeição. A coisa mais triste desse mundo é o desprezo. A coisa mais triste desse mundo é as pessoas fazerem acepção de pessoas. Aquele sim, aquela não. Aquele pode, aquela não. Aquele é doutor, claro que merece honra, mas o simples também merece honra. Eu acredito que se Onésimo estivesse aqui nesta noite, sentado num banco desses aí, na tecnologia que hoje nós estamos, no avanço que nós estamos de tecnologia avançada. Hoje é televisão, hoje é uma coisa, é outra. Hoje se filma, hoje se faz uma coisa e outra. Se Onésimo tivesse sentado hoje num desses bancos, será que Onésimo seria fotografado? Será que Onésimo seria compartilhado? Será que Onésimo seria filmado? Paulo deixaria. Paulo dizia, filma Onésimo, porque ele era realmente, ele era perverso. Mas agora ele é do meu próprio coração. Ele agora é meu irmão, ele tem o mesmo valor. Apesar que o doutor tem mais conhecimento, mas a alma do doutor tem o mesmo valor da alma de Onésimo, que não tinha leitura, porque escravo não tinha direito, não tinha faculdade, não tinha escolaridade, era analfabeto. Mas a alma de Onésimo tinha custado um preço muito caro. Quando nós olhamos para um lado, para o outro, nós fazemos um apanhado, nós percebemos que nós ainda temos muito a desejar, a respeito do Evangelho, a respeito do amor, a respeito da dedicação, a respeito da compreensão. Essa é a grande realidade. Coitadinho de Onésimo, ele ficaria para sempre. Não, esse é empresário. Filma o empresário, eu não estou dizendo daqui. Já tivemos em reuniões desse jeito, irmã, que a pessoa que estava filmando, irmã, já era dedicada. Olha, você vai filmar aquela que é empresária, aquele que é não sei da onde, mas aquele é um pequeno empresário, aquele é sabe, não tem sentido nenhum. Você está entendendo, irmão? Pessoas assim não chegam a lugar nenhum. Nós precisamos de amor. Se todo ser humano desse uma pitada de amor, o mundo não seria como é. A dor no coração e no peito e na alma não seria tão forte quanto nós sentimos no... Isso. Essa é a verdade. A dor seria menos no seu coração. Havia mais sorriso. Havia mais conversão. Havia mais santificação. Havia mais abraço. Havia mais carinho. Havia mais conversão. Não havia conversões. Muitas conversões, amém? Pessoas convertidas, melhor dizendo. Havia pessoas se rendendo aos pés de Jesus. E nós vemos pregações e mais pregações nos dias de hoje, de homens sábios e intelectuais, mas
não se rende mais almas aos pés de Jesus como antigamente. Nós olhávamos para um irmão que muitas vezes não tinha nem uma formação, mas aquela irmã, quando abria a boca e falava de Jesus, as pessoas choravam. O pecador não aguentava, a palavra era forte, tocava no mais profundo do coração, porque aquela irmã simples, aquele pregador simples, ele tinha realmente o Espírito Santo de Deus. Eram homens de orações, eram mulheres de orações, eram mulheres que estavam de joelho constantemente, orando pela família, pelos filhos, por seus parentes e amigos e por conversão de almas. Eram pessoas simples, mas quando colocava a mão na cabeça de um enfermo, alguém que estava oprimido por uma enfermidade ou por algo diabólico, aquela pessoa simples, mas cheia do poder de Deus, ela dizia: mal, sai dessa vida, a vida desta irmã, eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, vai embora e não volta mais. No outro culto você via testemunhos. A irmã se levantava e dizia: irmã, aquele dia eu estava derrotada, aquele dia eu pensei que eu ia morrer, dava vontade de suicidar, de tomar um rumo e até mesmo se jogar debaixo de um carro. Mas naquele dia em que a senhora colocou as mãos sobre a minha vida, aquele peso, aquela tristeza, aquela vontade de morrer, eu não tinha mais vontade de viver. Minha vontade era dar um cabo na vida. Mas a partir daquele momento que você colocou a mão na minha cabeça, eu senti um fogo, eu senti uma labareda, eu senti queimado os pés e a cabeça. Era algo diferente, eu não sabia explicar e não sei até hoje, é inexplicável. Hoje eu sou aliviada, eu sou curada, eu sou liberta, eu sou uma pessoa que agora tenho vontade de viver ao lado da minha família e pregar a palavra de Deus. O que nós precisamos, irmãos amados em Cristo Jesus, é de nos revestirmos de Deus, é de buscarmos a Deus, é de humilharmos na presença de Deus, de santificarmos a nossa vida e jejuarmos. Porque tem tipos de demônio, castas de demônio, que só através da oração e do jejum para mandar embora. E quando você está fazendo jejum, eu cheguei à conclusão, quando alguém faz jejum, ele está dizendo assim: eu estou totalmente dependente de Deus. O jejum quer dizer: estou desesperado por Deus. Esses dias nós fizemos jejum, não foi? Todos nós estávamos desesperados por Deus e estamos desesperados por Deus. E quando você está desesperado por Deus ou desesperada, que você realmente sente a necessidade e acha que você se entrega de corpo e alma e diz: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. O Espírito Santo visita. Aí você vê pessoas falando em línguas estranhas. Você vê pessoas chorando. Você vê pessoas pedindo perdão. Você vê pessoas com lágrimas nos olhos. Você vê pessoas dizendo: ore por o meu filho, ore pela minha filha, ore pela minha família. Você vê pessoas de fé pedindo a mão amiga. Talvez alguém esteja agonizando. Talvez alguém esteja precisando de uma mão amiga. E por que você e eu não estendermos essa mão amiga a esta pessoa que tanto precisa? Que tanto precisa. Nesta noite eu quero dizer, em poucas palavras, vamos amar. Amar de verdade. Vamos dar as mãos. Essa igreja não é do pastor, não é minha, não é do presbítero, não é do diácono, não é de ninguém. Essa igreja é do Senhor Jesus. Essa igreja precisa crescer além do que tem crescido. Essa igreja, o Brasil para Cristo, é uma igreja de homens e de mulheres abençoada. Eu creio que tem homens aqui abençoados e mulheres, profetas de Deus,
Vamos dar as mãos. Vamos deixar o eu de lado. Manda embora o eu. Eu sou, eu faço, eu aconteço. Você não faz nada, rapaz, nem eu faço. Se somos o que somos, é pela graça e a misericórdia de Deus. Não adianta. Quantas pessoas que são grandes e poderosas morrem, daí uns dias vai no cemitério para tirar os ossos, um saquinho de osso assim, ó, pequenininho assim, ó. Não é nada. Nós não somos nada, somos como vermes nessa terra. Não somos nada. Se somos o que somos é porque Cristo nos fez. Mas nós mesmos, de nós mesmos somos vermes. Para nada prestamos e nada somos, se Deus não for na nossa vida. Que nesta noite você possa tomar uma decisão e começar a orar por essa igreja, começar a orar pelo pastor dessa igreja, começar a orar pela pastora dessa igreja, pelos obreiros, pelos diáconos, pelas diaconisas e por todos de uma forma geral, e darmos as mãos e dizer: Senhor, fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Eu creio num Deus que fala. O meu Deus não é um Deus mudo. Eu creio num Deus que ouve. Eu creio num Deus que sabe de todas as coisas. Antes que haja uma palavra na sua e na minha boca, Deus já sabe, já conhece todas as coisas. Entrega a sua vida a Jesus nesta noite. Entrega a sua vida nesta noite. Hoje eu faço um apelo com muito amor, com muito carinho e dedicação. Aceita Jesus como seu Salvador. Não é para mudar de religião, mas é para mudar de vida. A religião está cheia de religião por aí, mas para mudar de vida. Para mudar de vida, para ser uma nova pessoa. Eis que tudo se fez novo, se estás em Cristo Jesus, nosso Senhor. Daqui a pouco nós iremos orar. E se você acredita que ainda tem homem de Deus neste lugar, e não só nesse lugar, em muitos lugares, você vai receber uma oração. E Deus vai transformar algo que está na sua vida. Quantas noites você tem pensado: meu Deus, eu estou igual a Onésimo. Chegou ao fim da linha, já não tem mais solução. O Senhor nesta noite dá uma palavra ao seu coração. Minha filha, meu filho, aquieta o coração. Eu não mudei. Os homens mudam. O Papa muda. O pastor muda. O bispo muda. Todo mundo muda. Mas Cristo não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua sendo o Senhor dos senhores. Rei dos reis, médico dos médicos. Ele não mudou. Ele continua bem pertinho de você. Alegra o teu coração. Começa a orar a partir de hoje. Não somente quando o pastor pede para orar e para fazer jejum. Mas, independentemente dele pedir, você precisa tomar uma decisão e começar a orar. Deus quer te usar, varão. Deus quer te usar, varoa. Mas para Ele usar, você precisa buscar. Busca Deus, ora a Deus. Portas irão se abrir. A porta da felicidade. A porta da esperança, do verbo esperançar. Vai chegar até você, queira o diabo ou não, você é uma lavada, um lavado e remido pelo sangue de Jesus. E a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Pode vir a macumba, pode vir a feitiçaria, um macumbeiro, pode vir quem for, pode colocar seu nome na boca do sapo, costurar, amarrar, linha preta, linha vermelha, seja o que for, o seu nome está na boca de Deus. Não é na boca de sapo, não. Maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. Não tem feitiçaria, não tem inveja, não tem perseguição, não tem ódio. Nada vai te parar, porque você tem alguém ao seu lado. E esse alguém se chama Espírito Santo de Deus. E aonde o Espírito Santo de Deus está, faz a diferença.
Vamos fazer a diferença. Vamos cuidar do corpo, da alma e do espírito. Amém? Independente, agora não saindo da mensagem, mas eu quero dizer uma coisa para você. O maior bem material que você tem não é carro, não é casa, não é nada, não é apartamento, nada. Não é uma conta no banco gorda, como se diz, um palavreado assim em português, né? Que você nunca viram falar isso, gordo, tá? Uma conta gorda, não é isso. O maior patrimônio que você tem é o seu corpo. Se o seu corpo estiver doente, você não vai a lugar nenhum. Cuide do seu corpo, porque o seu corpo depende do espírito. O corpo realmente depende do espírito, mas o espírito ele vive sem o corpo. Cuide do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Cuide da sua alma. A sua alma é preciosa. Uma alma custou muito caro. Por isso que Paulo disse para a Filemon: Onésimo é muito caríssimo. Você é caríssimo, custou preço de sangue. Você custou preço de sangue. E eu vou encerrar daqui a pouco. E se você quiser receber uma oração, eu vou chamar você aqui. Vem aqui para fazer uma oração. Você quer receber uma oração? Não, obrigado. Mas aqui tem homens de Deus que vão orar por você. Não somente eu. Se quer receber uma oração, vem aqui. Você que está com um problema difícil, vem aqui que nós iremos orar por você. Você que está assim, sem saber o que fazer. Você que hoje entrou querendo ouvir uma palavra. A palavra é essa. A palavra é essa, é perdão, é amor. A palavra é essa, é aceitar Jesus como Salvador. Tem alguém que queira reconciliar com Jesus aqui? Tem alguém que queira reconciliar? Tem alguém que queira pedir perdão? A oportunidade está aberta. A oportunidade está aberta. Tem alguém que quer sair curado hoje, nesta noite? Ou não tem ninguém enfermo? Está todo mundo. Se tiver todo mundo, beleza, graças a Deus. Mas se tiver alguém enfermo, nós iremos orar por você e Deus vai curar você nesta noite. Deus vai curar você nessa noite. Faça a prova de Deus. Aqui tem homens de Deus. Tem mulheres de Deus. Nós iremos orar. Tem mais alguém? Está com vergonha porque o pastor não está aqui? Mas Jesus está aqui. Eu confesso a vocês que eu sou homem de Deus ainda. No dia que eu não for homem de Deus, jamais eu fico na frente de um púlpito. Graças a Deus que até aqui o Senhor tem me honrado. Graças a Deus que até aqui o Senhor não tem me deixado envergonhado. Eu gostaria. Tem mais alguém? Rapidinho. Nós vamos orar. Louve a Deus, irmão. Isso. Não tem mais ninguém? Irmã, não se preocupe. Deus já tomou conta da sua situação. Vem aqui. Irmã, minha esposa, vem aqui para orar. A irmã está filmando, não dá. Amém? Irmã, vem aqui orar. Vem aqui orar. Vem orar para essa irmã aqui. Vem orar. Amém? Irmã Zilma, vem aqui. Vem aqui. Eu poderia chamar muitas pessoas aqui. Eu não estou escolhendo a dedo, não. Todos aqui são homens de Deus e mulheres de Deus. Se eu pudesse usar todos vocês aqui, eu usaria. Vem aqui, irmã. Isso, vem, mãe. Vem, irmã, vem aqui. Você vem receber a oração. A irmã Zilma vai orar. E Deus vai selar. Hoje Deus vai selar. Ela vai orar e Deus vai selar. Amém? Se você acredita, fica aqui na frente. Ela vai pôr a mão sobre a sua cabeça aí. Irmã, e você? Fica aqui na frente que ela vai orar por você. Não é você que vai receber a oração? Então fica aqui que a irmã Zilma vai orar. Igreja, estenda as mãos para cá. Tem mais alguém? Você que sabe, hoje é uma prova. Se você tiver confiar, Deus vai te honrar.